O Palmeiras foi o primeiro time brasileiro que conseguiu vencer o Independiente Del Valle fora de casa, lá em 2021. E nessa quarta-feira, o mesmo desafio vai se repetir. E aí, como vencer eles fora de casa pela Libertadores? Bora pra análise. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar os caminhos para vencer esse jogo importantíssimo contra o Independiente Del Valle, certo? Claro que nos últimos 3 anos, de 2021 pra cá, Palmeiras e Del Valle tiveram mudanças de elenco, de jogadores, de treinador, no caso deles, não do Palmeiras, mas no caso do Del Valle sim, eles não são os mesmos times que vão se enfrentar. Mas duas coisas não mudaram nesse meio tempo: a ideia de futebol que o Independiente Del Valle propõe como clube e a altitude, que querendo ou não vai ser mais um adversário pra gente. Por isso, para entender como vencê-los na quarta, é muito importante entender como os vencemos em 2021. É sobre isso que eu também falarei no vídeo de hoje, mas antes de eu explicar tudo isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem análise tática quase todo dia aqui, sempre muito conteúdo bacana para vocês, então inscreva-se se ainda não estiver inscrito. E sem mais delongas, vamos lá. Nós não fomos os primeiros a vencer lá à toa. Houve um grande planejamento, tanto em termos de preparo para jogar na altitude, mas também em termos táticos. Não só porque jogar a 2.800 metros acima do nível do mar cansa mais o time, é diferente, como também o Del Valle é muito forte jogando em casa e é um time que gosta de ser protagonista a partir da posse de bola. Naquele jogo, o Palmeiras entrou com este time aqui em campo, então prestem atenção. Uma linha de defesa com 5 jogadores, Marcos Rocha na direita, um trio de zaga com Luan, Gomes e Renan e o Vitor Luiz na ala esquerda, uma linha de 4 à frente no meio campo, com Felipe Melo e Patrick de Paula como dupla de volantes, Veiga voltando para marcar pela direita e Rony pela esquerda, com o Luiz Adriano lá na frente. Então um 5-4-1 para fechar os espaços e anular a criação do Del Valle. Agora, claro que não basta ver só a escalação, a gente precisa entender a postura do Palmeiras dentro de campo. E naquele jogo, o Palmeiras se defendeu em um bloco muito baixo e muito compacto, se defendendo muito próximo ali do seu gol para fechar todos os espaços do Del Valle por dentro e induzir eles a jogar por fora do bloco e ficar só alçando bola na área ou tentando um chute de fora, certo? Olha como os únicos que saltam para pressionar na marcação são os que estão próximos à bola, para não dar muito tempo para pensar. De resto é manter o 5-4-1 e proteger os espaços, sempre anulando qualquer tentativa do Del Valle de invadir o bloco de marcação. Ou seja, em vez de marcar lá na frente e ter que ficar correndo para trás na altitude, o Palmeiras esperou lá atrás e se desgastou menos em campo. E quando a gente olha as estatísticas do jogo, dá pra ter uma noção boa do que foi a história da partida, Olha só como o Del Valle teve muito mais posse, 72%, ficou quase o jogo inteiro com a bola, trocou mais do que o dobro de passes do Palmeiras, também finalizou 21 vezes contra 5 do Palmeiras, só que olha a diferença nas chances, olha a diferença na qualidade das finalizações. O Del Valle finalizou muito em termos de números, mas não teve grandes chances, finalizações perigosas que assustaram o Everton. Foi um jogo em que o Palmeiras obrigou o Del Valle a ficar chutando de longe ou a tentar alguma coisa na bola parada, porque o Palmeiras fechou muito bem os espaços, E aí na única chance que teve, fizemos 1-0 e jogamos com o resultado a favor. E eu não sei se vocês lembram, mas naquele jogo o Palmeiras também nem contra-atacou muito o Del Valle, justamente para não ficar se desgastando fisicamente e correndo de um lado para o outro mais uma vez jogando na altitude. Foi realmente um jogo em que o Palmeiras fez 1-0 no primeiro tempo e teve muita frieza e organização para manter esse resultado.
E como eu disse no início, claro que são times diferentes, né? É impossível ser um jogo idêntico ao de 2021, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a altitude ainda tá lá e muito provavelmente a postura do Del Valle também estará lá. Porque nas últimas 4 edições de Libertadores o Del Valle esteve no top 5 de equipes com maior média de posse de bola. Então é um time que por característica gosta de, principalmente jogando dentro de casa, ser protagonista com a bola. 2 vezes nessas últimas 4 Libertadores foi o líder em posse de bola. Nessa Libertadores atual em 2024, claro que só após 2 rodadas, mas o Del Valle já é o segundo time com a maior média de posse de bola em toda a Libertadores. Jogando em casa, essa deve ser a postura deles. E, inclusive, na segunda rodada dessa Libertadores, eles enfrentaram o San Lorenzo jogando em casa. 74% de posse de bola para o Del Valle nesse jogo. E eu não estou falando aqui que esse é necessariamente um jogo para o Palmeiras só se defender e não pensar em mais nada, ou que se pensar só em se defender vai dar 100% certo e é garantia de um bom resultado, porque isso é impossível de cravar. Mas eu acho importante a gente regular expectativas antes desse jogo e entender que dificilmente esse vai ser um jogo de correria, de amassar o adversário, de ficar no campo de ataque o tempo inteiro. É um jogo diferente, pelo contexto e pelo adversário. O que eu imagino, pessoalmente, é que deve ser um jogo que não deve ter tantos gols se o Palmeiras de fato adotar essa postura e que o Palmeiras tem sim plenas condições de sair com um bom resultado. Inclusive, essa foi a minha aposta lá na KTO, não à toa eu estou falando, tá? Eu apostei num jogo de no máximo 3 gols, né? Menos de 4 gols no jogo e em Palmeiras ou empate, né? Ou seja, que o Palmeiras não volta de lá do Equador com uma derrota. Será que vai dar bom? Manda nos comentários se você acha que vai. E lembre-se também que você pode fazer a sua fezinha lá na KTO com um bônus de 20% no seu primeiro depósito, certo? Basta usar o cupom VERDÃO ou clicar no primeiro link aqui da descrição que já te redireciona, já te leva direto para lá com o nosso cupom, certo, meus amigos? Então, se você for maior de 18 anos e tiver aquele dinheirinho separado para se divertir, para o lazer, para fazer a sua fezinha, vai nessa e aproveite essa parceria Análise Verdão e KTO. Inclusive, muito obrigado a KTO por patrocinar este vídeo. Agora, voltando, se fosse pra gente simular o que o Palmeiras fez contra o Del Valle em 2021 e que deu certo lá, com esse elenco de 2024, com os jogadores que temos à disposição, qual time poderia ir a campo? Eu tenho um palpite pro campinho. Então poderia ser um time com o Everton no gol, claro, e uma linha de 5 com o Mike na direita, e aí eu pouparia o Gomes, tá? Acho que deu pra ver contra o Flamengo que fisicamente ele tá longe do ideal, então eu montei um trio de zaga com Naves, Murilo e Luan, com o Piquerez na esquerda, mas se o Piquerez também precisar de um descanso, acho que dá pra tranquilamente usar Vanderlan ou Caio Paulista. No meio, Aníbal Moreno e Rios como dupla de volantes, pode ser, por exemplo, o Rony voltando pela esquerda e o Luiz Guilherme pela direita, podendo vir pra dentro no momento ofensivo, e aí na frente você pode ter o Endrick como um centroavante de mais velocidade, ou o Flaco como uma referência, um cara mais perigoso em bolas paradas? São opções. Ou claro que você também pode ter os dois juntos, né? O Endrick caindo da direita pra dentro e o Flaco lá na frente, também é possível. Mas num jogo como esse, eu não acharia ruim a gente guardar algumas opções, algumas alternativas pro segundo tempo, né? Porque vai ser um momento em que o nosso time vai estar cansado e que o time deles também vai cansar um pouco mais, até porque, vale lembrar, o Del Valle só jogou na quinta passada, então eles estão quase há uma semana aí descansados e o Palmeiras acabou de jogar, vai ter que jogar de novo. E na segunda-feira já tem um clássico fora de casa contra o São Paulo, então é um calendário muito mais apertado. Naquele jogo de 2021, o Palmeiras fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo, né? E aí beleza, mas nesse jogo a história pode ser outra, né? Pode ser interessante a gente ter algumas peças ali no banco diferentes para poder soltar o time no segundo tempo. Enfim, e também vai ser um jogo que vai exigir muito fisicamente dos jogadores, né? Até por isso eu tirei o Veiga desse campinho, porque o próprio Abel disse na última coletiva que o Veiga tá meio estourado, né? Tá meio cansado, por isso que ele vem jogando mal. Eu particularmente não acho que é só isso, mas o próprio Abel disse que fisicamente ele tá exigindo muito do Veiga. Então, como é um jogo na altitude que vai exigir muito fisicamente, eu nem coloquei o Veiga nessa conta.
Mas eu quero saber a sua opinião, manda aqui nos comentários qual time você mandaria, se você mandaria um time muito diferente do que o Abel enviou a campo contra o Flamengo, se você pouparia alguns jogadores ou não, quem você guardaria para o segundo tempo, ou bota todo mundo titular mesmo e no segundo tempo a gente vê o que faz. Comenta aqui embaixo, quero ver a participação de vocês, e quando você descer aqui para comentar, passa ali no canal e deixa um likezinho no vídeo, né? Não custa nada, já vai descer aí pra comentar e você viu o vídeo até o final, então não saia sem deixar um likezinho que me ajuda muito. E reitero o convite mais uma vez, e inscreva-se no canal, tô postando vídeo pra caramba pra vocês, muita análise tática, opinião, enfim, pós-jogo tem muita coisa, então se você está acompanhando os conteúdos aqui, trate de se inscrever no canal para não perder nada. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia de todos em mais um vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!